Bem-vinda, bem-vindo ao Repercuta Podcast. Eu sou Jade Tavares, iniciando mais um ano de produção aqui no podcast e agradecer a todo mundo que acompanha, que escuta, compartilha, que está inscrito no meu canal no YouTube, Jade Tavares, já está aqui na descrição e gosta de acompanhar o conteúdo que eu venho produzindo. Mais uma temporada, estou muito feliz de poder estar com saúde, estar são, com mente e corpo em dia para poder contar mais histórias e me aproximar de mais gente e tornar essa comunidade mais e mais gratificante. Histórias baterísticas de carnaval para você que já acompanha o Repercuta há muito tempo, já deve saber dessa série. Se não ouviu os anteriores, eu te deixo essa sugestão, você voltar e ouvir, iniciando essa temporada, trazendo mais depoimentos de bateristas ou percussionistas no contexto do carnaval. Espero que o teu carnaval tenha sido muito bom. O meu eu fiz o que pude, eu sou do tipo que maratona no carnaval mesmo, só para dormir e se alimentar mesmo. Tem uma coisa especial também, esse ano foi o primeiro ano que eu saí em bloco tocando e eu vou registrar isso aqui no Repercuta também, essa experiência que foi muito prazerosa, espero que tenha sido a primeira de muitas. Mas vamos lá, vamos para mais uma Histórias Baterísticas de Carnaval. Os meus convidados para esse episódio, 3 pernambucanos. A gente vai conhecer um pouco mais de perto algumas situações, experiências do Dinho Silva, o Pita Cavalcante e também o Tostão Queiroga. Esse é o Repercuta Podcast, vamos lá. Repercuta! Começando pelo Dinho Silva. Ele que tem já muitos anos de carreira na bateria, acompanha artistas conhecidíssimos, a exemplo do Beto Barbosa e da Nena Queiroga, artista pernambucana. A bateria vem na veia, passada de pai para filho. E o Dinho vai compartilhar com a gente exatamente uma situação, exatamente com a Nena Queiroga, artista que na altura de gravação desse episódio ele está compondo a banda, acompanha a Nena. O Dinho é muito bem-vindo aqui no Repercuta. Fala rapaziada, Dinho Silva aqui falando. Gente, queria aqui expressar minha alegria, né, em estar participando desse programa que eu estava louco, assim, para participar, né, o Repercuta, nosso amigo Jade, né, Tavares. E que alegria, gente, que alegria estar compartilhando, né, algo tão bacana, que é assuntos baterísticos, né, assuntos que, assim, tão bacanas, né, que o Jade traz para a gente aqui, né. Eu não vi a hora de participar de algo, né, desse programa, desse podcast tão bacana. Então, gente, muita gente sabe, né, que eu toco há alguns anos, né, acho que já faz uns 8 anos que eu toco com a Nena Queiroga no carnaval, né, e, assim, eu vou falar especificamente da Nena, né, porque, assim, é uma pessoa extremamente maravilhosa, linda, com certeza ela vai ouvir, né, esse podcast, com certeza ela vai ouvir, então vai chegar até ela. Então, gente, foi bem engraçado, mas também eu queria compartilhar, porque além de de ter sido uma história engraçada, teve um ponto que tocou muito em mim, assim, sabe? Com relação a você entender a natureza do artista. Então, muita gente também sabe que graças a Deus, assim, eu acompanho hoje o Beto Barbosa, né? Já acompanho o Adilson Ramos, acompanho vários artistas e cada um com a natureza, com o seu jeitinho de ser, né? E a gente tem que estar sempre atento a isso. Eu devo muito a isso, assim, né? Algumas pessoas, assim, né? Que eu vou citar alguns nomes aqui, espero não esquecer de ninguém. Mas foram assim, né? Foram 2 caras aliás, 3 caras que sempre me falaram isso, né? Que o primeiro foi meu pai, ele sempre falava isso pra mim, que meu pai passou 42 anos tocando, 44 anos, alguma coisa assim, com o mesmo cantor, né? Meu pai tocava em outras gigs, mas assim, lá quando ele era mais jovem, né? Mas ele teve 44 anos tocando com um único cantor e ele tinha muita propriedade para falar sobre isso, né? Então também, outro cara também que me chamou muito, assim, puxou muito minha orelha, foi Júnior Gordo, né? O baixista, muitos conhecem aí como Júnior Gordo, né? Outro cara também puxou muito minha orelha, foi o Leandro Melo, Kebinha. A galera sempre puxava minha orelha, né? Com relação ao que eu vou falar aqui agora, galera.
vamos lá agora para a história, né? A história foi uma história bem engraçada. Eu chegando para tocar lá eu recebi um convite, na verdade eu tocava com Gerlane Lopes, né? Eu fiz um carnaval com o Gerlane e logo em seguida eu recebi uma proposta para ir para Nena Queiroga para dividir alguns cachês com o Fernandinho, grande baterista, né? Nosso amigo aí, espero que esteja bem, em nome de Jesus, né? Nosso amigão. Então, nesse meio tempo aí, eu cheguei para tocar com a Nena e peguei o repertório, cheguei lá de cima, fiz o repertório. Só que Nena, ela é de uma família musical, né? Ela tem uma referência maior que é o irmão dela, que é o Tostão Queiroga. E, cara, Tostão é no melhor modo falando assim, tá, Tostão? Cara maravilhoso, tenho o prazer de ser amigo de Tostão, né? A gente não é muito próximo, mas a gente se encontra muito em aeroporto por aí, viajando, né? Tostão é um cara extremamente musical, a gente pode dizer assim, é um cavalo tocando bateria, né? Ele é muito preciso. E ela sempre dizia assim, ó, minha maior referência é Tostão. Óbvio, né? Tocou muitos anos com o irmão dela, né? E sabe o potencial do irmão, com certeza. Enfim, tá lá eu passando, né? O repertório, com grandes amigos, né? Eu lembro que a gente foi tocar um caboclinho. E nisso eu tava tocando a célula de caixa, bombo e chimbal, né? Muitos daqui bateras sabem que a gente tem várias opções, né, de tocar caboclinho, né? Quando tem percussão, quando não tem percussão, a gente, né? Enfim, tendo percussão a gente pode preencher também com os caras da percussão. E nesse dia eu tava tocando caixa, bombo e chimbal. E beleza, tudo funcionando e tal. Só que Nena, ela olhava pra mim o tempo todo. E teve uma hora que ela não aguentou, ela parou. Ela falou assim, ó, eu tô achando estranho esse teu caboclinho. Rapaz, aquilo mexeu comigo um pouco, sabe? Eu olhei para Leandro, baixei a cabeça, e muitos que me conhecem sabem que eu sou um cara muito tímido, muito calado, sabe? Sou muito calado. Aguento, assim, sabe? Muitas coisas que vinha sabe, para me derrubar, assim, eu me segurava, não falava nada, sabe? Mas nesse caso aí de Nena, eu entendi perfeitamente depois, né? Óbvio, na hora realmente eu não quis entender, porque eu achava que eu era o bambambam, aquela coisa toda, né? Então, gente, eu lembro que quando terminou o ensaio, eu não fiz. Eu discuti com ela, assim, discuti assim, né? Eu digo, ó, o caboclinho tá certo, né? É isso aqui mesmo. Ah, não, mas meu irmão. Ah, não, mas assim, seu irmão tem uma maneira de tocar, eu tenho outra. Então, assim, eu fui um cara, assim, sabe, muito pequeno com esse pensamento, né? Óbvio que hoje eu não tenho esse pensamento, óbvio, né? Eu jovem ali, né? Mais jovem, né, na verdade. E, poxa, pra mim ali o ensaio acabou. Aí eu lembro que Leandro foi fazer uma reunião com Nena e ela disse pra ele, falou, ó, eu não quero esse cara. Esse cara é muito chato, muito, sabe? Quer fazer as coisas que ele quer e tal. Aí Leandro chegou e falou, ó, Nena, segura um pouquinho, é a natureza dele. Ele é bem tranquilo, ele é um menino maravilhoso, um menino bom. E eu já vinha tocando com Leandro em algumas festas e tal. Lena, ela sempre, quando você encontra com ela, pergunta sobre mim, ela diz, ó, a primeira impressão que eu tive dele foi horrível. Depois fui aprendendo a gostar e tal. Hoje a gente tem uma relação tão linda assim, sabe? Já gravei várias coisas com a Lena e, poxa, velho. Então hoje, se você perguntar o ranking dela, eu acho que eu tô lá entre os primeiros do ranking dela, sabe? Então eu aprendi a amar Lena. Aliás, eu já amava ela, né? E foi um amor, assim, que dura até hoje, sabe, gente? Então, assim, o que eu queria deixar, né, de alerta é que todo artista, como eu falei lá no início, né, todo artista ele tem uma natureza, todo artista ele tem um jeitinho, né, de se comportar com o músico. E você tá ali, você tá sendo pago para isso, sabe? Preencher espaços vazios, onde você acha que é impossível, mas você está sendo pago para isso. Então, meu irmão, dê seu melhor. E eu levo isso para o resto da minha vida. Aonde eu chego, eu hoje me solto mais, me enturmo melhor. Lógico, eu não sou muito entrão, sou aquele cara que fica muito no bastidor ali quietinho. E é isso, galera. Quando o Jair falou comigo sobre compartilhar algo, eu quis trazer isso. Óbvio, já aconteceu várias coisas bem piores, né, assim, né, coisas boas também, óbvio, sempre, né? Mas eu queria compartilhar isso por conta que eu acho que muitos
de nós que vamos escutar esse podcast, esse bate-papo aqui, com certeza alguém já passou por isso, né? Alguém já passou por isso, então achei muito interessante. Então, galera, queria deixar meu abraço aqui para cada um de vocês que vai estar aqui ouvindo. Um super abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês e que possamos nos unir sempre mais, né? Para que a gente possa sempre ter uma classe bacana, uma classe que se ajuda. Eu vejo aí Fernandinho, nosso amigo, passando por um momento, né, de dificuldades e a galera caindo em cima para ajudar, sabe? Eu acho isso muito bonito. Eu precisei também em uma situação, meus amigos chegaram junto também. Então é isso, galera. A música não é só o tocar, né? A música, ela é, cara, ela solidária, né? E, então temos que ser solidários com os nossos irmãos, amigos. E é isso, galera. Queria deixar um abraço para todos vocês. Jade, muito obrigado, que Deus abençoe. Viva o Carnaval, viva Augusto Silva, viva Adelso, viva todos que tocam frevo, viva Doug, viva, galera, tanta gente, Bel PL, tanta gente, né? Se a gente for aqui nomear todos, passaremos o dia, a noite, o dia, né? Falando desses caras aí, esses mestres. Então que Deus abençoe a cada um e um abraço, galera. Dudinho, a gente vai pro Pita Cavalcante, é outro experientíssimo, já tocou com um monte de gente na cena pernambucana, já tocou fora também. Ele vai detalhar muita coisa que já fez. O Pita, aqui na altura de gravação desse episódio, compõe a banda do cantor André Rio. Ele até viralizou ano passado, tocando no Galo da Madrugada. Ano passado eu falo 2025, isso porque o desfile passou por um momento de chuva forte. E o Pita viralizou através de um vídeo lá, filmaram ele tentando salvar a bateria, muita água e tendo que tocar, tendo que dar conta do show. Vamos lá, o Pita também é muito bem-vindo. Olá, turma, e aí, tudo bem? Galera do Repercuta, Recife, Pernambuco, Brasil e o mundo. Galera, meu nome é Pita Cavalcante, sou percussionista e baterista. Estudei música no Conservatório Pernambucano de Música. Depois migrei para a Escola Vilas Lobos, no Rio de Janeiro, onde eu passei um ano. Cheguei a ter a honra de estudar com o professor e o mestre Bituca, né? Já falecido. Mas é isso, passei 2 anos morando no Rio, onde eu conheci uma galera massa da banda Babilônia, nosso amigo Celso Rangel, arranjador, guitarrista, produtor, o homem das mil faces. Celso Rangel, meu brother carioca, irmão dele, família toda. O César, né, baterista, irmão dele também, professor. Então, peguei muita experiência no Rio de Janeiro, voltei para minha cidade natal, Recife. Antes de ir para o Rio de Janeiro, comecei tocando com Tony Veras, foi o meu pontapé inicial. Tony Veras, aí de outros, aí veio o Valdir Afonjá, Ívano, caramba, um monte de gente. E cheguei a tocar também com a Melinha, com a Elba Ramalho, com a Cristina Amaral, Nena Queiroga. Deixa eu ver mais. Também toquei numa banda de rock chamada Nectar nos anos 80, acho que 80, depois que eu voltei do Rio, acho que antes, não me lembro, o Nectar, que aqui na época do Recife, a turma era rock and roll pesado, rock and roll, nos anos 80, tinha muitas bandas aqui, que eu me lembro no momento, era Nectar, Napalm, Cromo, Herdeiros de Lúcifer, Capitão Severo, tinha outras aí, né? Que eu agora não lembro, desculpa aí, galera. Aí fui morar em Salvador também, fui passar uma temporada em Salvador para tocar o Carnaval de 87. Ao chegar lá, estava me entrosando lá com a turma do Mar Revolto, né? Os trio elétricos tinha lá, Mar Revolto, entrosando lá com a galera.
Aí recebi um telefonema na pensão onde estava, de alguém da turma do Pinguim. Esse alguém seria o dono, nada mais que nada menos que Dr. Frederico Bezerra Leite. Então minha mãe naquela época não tinha celular, né? Minha mãe ligou lá pra pensão, doida, que era coisa boa pra mim, porque, claro, o filho voltar pra terra, né? Natal. Pronto, eu consegui falar com o Frederico e ele já disse que já estava contratado já para tocar o carnaval. Então, eu voltei, fiz lá o primeiro ensaio, a banda era eu, Jorge Pratinha, Samuca, Mano, Marcílio, Kiel. Só não tinha um cantor. A gente tinha um cantor, mas tinha saído. Tinha Dagoberto também, que era baterista, tinha saído. E eu me lembro que eu e Jorge foi atrás mais da iniciativa de Jorge, foi atrás de Almir Ruxo, morava em Cruz de Rebouças. E aí, Almir ainda botou empecilho, ficou com medo, né? Porque a galera tomando pinguim. Mas a gente convenceu e ele, graças a Deus, deu bem com a gente lá. E depois chegou o Marquinhos de Palmares, né? A gente chama Marquinhos Mero. E aí fui tocando o barco da turma do Pinguim, graças a Deus deu tudo certo. E passei lá 4 anos da minha vida feliz, né? Não vou mentir, felicidade enorme. E a banda, a galera, muito boa, muito, muito unida, muito família, galera. Nosso amigo Kiel, né, que faleceu aí o ano passado, aí, acho que em outubro, novembro do ano passado. E foi... Aí saí da turma do Pinguim, fui bater para tocar com Banda Vinil. Banda Vinil, recebi o convite de Sandra e depois Luciano Magno, né, que antigamente era Lu Bahia. Também a banda muito boa. E recebi esse convite, vamos lá tocar. Aí eu toquei como baterista, entrei como baterista, já como baterista. E passei lá um tempo, tá? E surgiu uma vaga para viajar, para morar na Europa, com Bria Swing e Valdir Afonjá. Aí, falei com o Luciano, me convidou para a banda, Sandra, falei que era minha oportunidade e tudo. Aí, não deu certo, a viagem, não cheguei nem a viajar. Aí, eu vou tocar em qual banda agora? Aí, quando eu falei pra Sandra que não iria mais viajar, Ito já estava tocando lá. Então eu fui pra percussão, porque ela tocando percussão com Ito. Aí passou um tempo, aí depois Ito saiu, aí veio Ebel Perrelli, veio Marquinho Maraial tocando sax e me ajudando na percussão. Outro Marquinho também que cantava e tocava percussão. Marcos Bola, afinado Marco Bola. Wagner Capachão, baixista. Toquinho também tocou lá na Banda Vinil. E aí foi só sucesso. Naquela época eu rolava muita música baiana aqui em Recife, né? Muita música baiana, e Luciano Magno pegava as músicas que nunca tinha tocado nas rádios aqui e a gente já tocava. Quando chegava, a gente já estava enjoado. Então, também Banda Vinil, sucesso, graças a Deus, me dei muito bem com todos lá. E daí surgiu uma vez a gente tocando na Micareta de Campina Grande, Micarande, né? Aí Tostão passando com o André Rio, na banda de André Rio, no Onda Rio. Aí me viu, falou, dizendo que queria falar comigo, não sei o quê. Queria falar muito comigo. Aí eu já tocava lá, né? Aí Tostão, ó, tem uma vaga aí pra tu vir pra aqui pra banda. Percussão. Aí eu também, poxa, era o meu rumo mesmo de sair. Aí falei com o Luciano Magno de novo, tudo com a banda. E saí, fui para o André Rio, onde eu estou até hoje, que 30 anos. E na banda lá era o Tostão, Queiroga de bateria, Vitamina de percussão, eu de percussão, né, Peter Cavalcante. Quem era o baixista? Braulio Araújo, o guitarrista Claudio Munheca, o tecladista, nosso finado, queridíssimo Fabrício Belo, né? Tinha o Léo Din, operador de som. É uma equipe maravilhosa, a equipe ainda hoje é uma equipe maravilhosa, a banda de André Rio. Pronto, eu estou tocando com ele até hoje. E diante dessas coisas aí sai músico, entra músico, aí no meio dessa turma aí entrou o guitarrista chamado Bené Sena. Ótimo guitarrista, pô, tocando as coisas regionais, ele é o fera, chorinho, também compositor, né, compõe muito frevo. Aí tem uma história muito engraçada do Bené, a gente tocou no carnaval, o Bené já há um tempo na banda, aí saímos para fazer o último dia de carnaval, quarta-feira de cinza. Aí compramos aquelas cervejadas. Bicho, quarta-feira de cinza é o dia da gente, vamos brincar e vamos comprar cerveja. Aí comprar cerveja, aquelas verdinhas, né? Uma famosa Heineken. Aí começamos a tocar. Toma cerveja, calor, dando um calorzão em cima do trio.
Aí o mestre Bené bebeu muito, aí o cantor, né? O cantor André Rio chegou com um copo de uísque, que ele só toma pura, né? Aí pegou, deu uma dose pra Bené, uma dose pra Bené. Quando ele deu uma dose pra Bené, cara, Bené tava sentado no cubo da guitarra, cubo pequeno, baixinho, Bené caiu pra trás. Rapaz, foi muito escroto. Bicho, todo mundo rindo, pô, para a música, todo mundo rindo. Segura Bené, segura Bené, segura Bené, Bené, pô, rapaz, tá passando mal, André Rio arregalou o olho dele, os olhos, de uma maneira que ele ficou com medo, poxa, matei o cara. Tudo bem, tranquilo, voltamos a tocar e já tava no final do percurso, né? Por isso que o André fez isso. Aí descemos, pô, foi massa demais estar com vocês aí, galera. Vamos se juntar aí para fazer uma confra. Aí fomos embora, pegamos uma van, fomos embora para casa. Aí no meio da BR, aí Bené pediu, pelo amor de Deus, pare, que eu quero fazer xixi. Tá, vai, Bené. Aí a gente dentro da van, observando o Bené, né? Nisso, a van parada e Bené. O carro que passasse, o caminhão que passasse, né, dava aquele dedo assim pra cima. Tá? E ele com chapéu de palha, né, a lá Chico Sainz, e meio que tombando assim. Rapaz, aí teve uma hora que Bené não aguentou, acho que o peso do corpo nas pernas, que ele caiu para trás. Cara, foi muito bom. Ele saiu rolando, aí banceira. E nisso, ninguém para descer da van, para acudir o cara, não. Era só riso, gargalhada, era todo mundo rindo com a situação. Depois lá vem ele subindo aí, banceiro, com aquele olho com o chapéu na cabeça. Cara, bicho, dentro da van foi uma mozona. Aí viemos para aqui para casa, né? Onde tem um bar. Aqui temos um bar aqui, meu irmão serve almoço também, né? Aí faz o churrascada. A gente veio pra cá tomar. A gente só fazia rir, velho. Só fazia rir. Uma das coisas lusitadas do carnaval, né? Do carnaval que eu participei. E tem várias. Tem outras que eu vou te contar agora. Um amigo Jade aí, o Pita Cavalcante aqui. Galera, tem uma história do carnaval com um índio que hoje é o guitarrista de André Rio, né? Da banda. Que é meu amigo, já há muito tempo a gente tem uma banda chamada Cucucaia, né? E tem umas composições já. Aí a gente teve que dar uma parada, infelizmente, mas enfim. Aí a gente tocando no carnaval, muita festa, corre pra cá, corre pra lá. Isso numa terça-feira ou foi numa segunda-feira, saímos para tocar a primeira festa. Eram 3 festas num dia. Saímos para tocar a primeira festa. E isso palco, né? Palco. Aí tocamos, graças a Deus, maravilhoso, ninguém bebendo, porque de dia, né? Tá ninguém bebendo, a gente volta. E vai tocar em outro lugar perto também. Saímos, aí dessa vez, rolou uma cervejinha, vamos tomar uma cervejinha? Calor danado. Tomar uma cervejinha, vamos pro palco tocar. Toca, aí tinha a última festa, que eu acho que era no interior aqui pertinho. Aí a van, vamos embora, banda. A banda, a técnica já tinha ido, com os instrumentos já tinha ido, a gente vai. Aí o índio deu uma vontade de urinar também, coisa de guitarrista. O índio deu uma vontade de urinar e todo mundo desceu da van, o cara parou num canavial assim, que não dá, né, pra ninguém ver a gente não faz xixi, né? Aí eu fiz perto da van, assim, quando o índio desceu, eu digo, índio, tu vai pra onde, bicho? Tu vai pra onde? Tá todo mundo fazendo xixi. Qual o problema de tu fazer xixi? Rapaz, ele entrou dentro do canavial. E disse, todo mundo, mesmo que bicho doido da porra. Canavial coça pra caramba e bota aquele espelho na pele, né? Cara, aí todo mundo acabou e entrou dentro da van. E nada do índio. 5 minutos. Aí a gente começou a gritar, Índio! Davidson! Meu irmão índio! Rapaz, o cara sai de dentro do canavial. Eu vi aquele negócio. Digo, meu irmão, isso é um bicho que vem por aí, alguma coisa. E ele não olhou nada, já entrou dentro da van com aquela cara de assustado, cara de índio assustado. Irmão, todo mundo ficou assim. Meu irmão, foi que tu visse ali, comadre fulozinha. E a gente a rir. Tome, índio, o que foi que tu fosse fazer lá dentro desse canavial, bicho? Tu tá todo assustado. O que foi que tu visse lá? Rapaz, até hoje ele não falou pra gente o que foi que ele viu. Que ele viu algo que
era loucura, eu acho que sim, viu? Que ele também não estava tão embriagado, bêbado, não estava, porque a gente ia tocar, fazer outro show. Mas a banda inteira, Pita, meu irmão, esse teu amigo aí, ele não é muito bem da cabeça. Aí, até hoje, bicho, o que foi que você viu ali dentro do canavial? Você saiu numa carreira. Mais uma do carnaval, né? Tem a última aqui. Essa é do Galo da Madrugada. Essa é maravilhosa. Galera, Peter Cavalcante também tem um bloco, né? Vou fazer minha merchandising aqui. Um bloco chamado Benedito da Conceição, EMA Festival, que é Encontro de Músicos e Artistas, onde esse bloco, onde todos os artistas e músicos tocam carnaval, e é sempre o segundo domingo pós-carnaval. Esse ano cai no dia 1 de março, né? 1 de março de 2026. Então, tá todos os artistas daqui, e então eu resolvi fazer em 2000 esse bloco junto com a minha banda Cucutaia, que era uma banda de percussão, né? Muita percussão, tinha 120 batuqueiros. Eu regia, Lucas do Prazeres, Finado Passarinho, e um bocado de voluntário, Carlinha, até a própria Nena Queiroga, Ana Paula Veríssimo, Carla Cris, muita gente bacana aqui, voluntários que ensinava para as crianças e adolescentes e saía no meio da rua numa boa. Era o Cucucaia Afro Percussão. Hoje é só Cucucaia Banda. Então, aí o carnaval, né? Carnaval do ano passado, saímos já fazendo prévia por aí, shopping center e rua, meio de rua, e a munheca já estava afiada, não precisava mais colocar óleo, lubrificante nas munhecas, nos dedos, já estava tudo amaciado, né? Para os rufos. Então, aí no dia do Galo, como falei na outra aí, que tem um bar aqui, né, atrás da minha casa, que no dia do Galo, o café da manhã da banda, e às vezes da técnica, é aqui em casa mesmo. Então, juntamos a banda, vamos tomar o café da manhã, reforçar para ir pro Galo. Então, 7 horas tínhamos que sair daqui, no mais tardar 7h30, a técnica já estava lá no trio, já estava o equipamento todo montado, a gente só chegar, passar o som e já ficar para sair. Na hora da contagem dos fogos, regressivo, 9 horas da manhã, começa a tocar. Aí, a gente chegou, passa protetora, tem que passar aquela camisa UV, preparando, aí fui lá na bateria, afinei umas coisas, uma caixa, pô, eu deixei tudo na medida, baqueta, água, bastante água, Gatorade, uma toalhazinha molhada no gelo para tirar o calor do pescoço. Então aí começamos a tocar, como chegamos a ter o quê? Mais de 3 quilômetros, muito mais de 3 quilômetros, 1 hora, 2 horas de show, pra gente fazer um ritornelo embaixo do viaduto aqui do Pina, né? Um bairro aqui do Pina, em Recife, boa viagem, pra voltar e chegar na sede do Galo, tocar ali o quê? Meia hora, 40 minutos e depois seguir. Nisso, galera, o tempo estava fechando e a gente não viu nem a grade do trio de cima e nem a lona. Não tinha. Aí, galera, vai chover, essa ventania aí, olha o tempo como tá. Isso escurecendo, mas mesmo assim o calor virado. O tempo ficando escuro, o céu ficando escuro. A gente passa dos camarotes do Galo, da primeira parte do Galo. Quando vai entrar na frente do Galo, aí começou aquela chuva. Rapaz, prepara essa lona. A lona estava embaixo do trio mesmo, onde ficam os caixas de som, lá embaixo. Imagina, tá a banda, os patrocinadores, os trabalhadores, tudo em cima do trio, para subir uma lona e os ferros de engate para pegar a lona, para botar a banda tocando. Imagina a loucura. Galera, foi de repente caiu uma chuva que como eu toco com um guarda-sol, por causa do sol, é muito sol nas costas, quando eu toco com um guarda-sol, eu tô ali mais ou menos que tranquilo, né? Agora, porque a proteção de todos seria os instrumentos, e justamente era a minha bateria que estava em cima do trio. Caiu uma água, uma chuva, que quando eu resolveu botar a lona era tarde. Nisso, puxa a lona, tá molhando a bateria, tá molhando o teclado, tá molhando o pedal da guitarra. Puxa a lona com o baterista, puxa a lona, não sei o que. Rapaz, teve uma hora
que o cantor tava lá em cima, o cantor tava lá em cima do trio, no topo do trio, bora aí, e o cantor, bora Pita Cavalcante, bora Pita Cavalcante. Rapaz, aí foi que caiu um pé d'água, que o Rode que tava segurando a lona, ele soltou a lona. Eu acho que o peso, né? Aí o peso, ele soltou a lona, foi aquela, tipo uma caixa d'água de, uma caixa d'água de 500 litros em cima de mim da bateria. Em cima de mim da bateria, e eu escutando o cantor dizendo, bora, Pita! Aí o Rod fez assim, toca, porra! Toca, caramba! Toca, caramba! Toca, caralho! Olha o cantor lá, pô, toca! Bicho, e aquela água em cima de mim, aí eu não tinha que fazer, eu comecei a rir, eu só fazia rir. E aí a bacia disse, rapaz, não tem condições de tocar não, porra, muita água em cima de mim, caía. Rapaz, olha todo mundo em cima do trio, assim, parado, olhando pra minha cara, olhando pra mim assim. Aí teve uma hora que o cantor disse, realmente não tem condições nenhuma desse cara tocar com essa água toda em cima dele, não. Rapaz, foi, e aí viralizou o Vertinho, nosso trompetista, que ele é super engraçado, ele é uma figura. Ele filmou e eu acho assim, né? Tá, eu vou jogar na internet, jogar aí no. Rapaz, viralizou. Viralizou, teve. Nem me lembro quantos seguidores eu tive. Nem me lembro. Eu sei que foi top, foi o sucesso do carnaval. O sucesso, entre aspas, né? Porque minha bateria tive que fazer um reparo, gastei só R$ 2.000 nela. Só isso aí para fazer o reparo. E graças a Deus ela não pipocou, né? É uma Apex, ela não pipocou, mas foi isso aí que aconteceu comigo no carnaval, galera. Essa foi impressionante. Tem outras mais, depois eu conto pra vocês aí. Obrigado, turma. Fique com Deus. Bom carnaval pra todos vocês, todos os músicos, todos os produtores, todos os cantores, artistas, todo mundo, todos os rodos, todos os membros de som. E que Deus nos abençoe e nos ilumine, dê bastante saúde e que o Papai do Céu deixe a gente, São Pedro, deixe a gente tocar. Pode chover, agora não, sem atrapalhar a minha bateria. Galera do trio aí também, vamos botar a lona esse ano, hein, galera? Vamos botar a lona. Beijo pra vocês, fique com Deus, Pita Cavalcante aqui no pedaço. É nóis, tamo junto. E o meu terceiro convidado, talvez o baterista que mais tenha passado aqui no Repercuta, Tostão Queiroga. O episódio 150, comemorativo especial, é com o Tostão. E o Tostão também já participou de mais alguns episódios. O Histórias Baterísticas de Circo, o do Encontros Baterísticos pelo Brasil, ele que organizou o Recife Tocando Tambor. E tava faltando a presença do Tostão aqui para falar um pouco de carnaval. É isso que ele faz. Muito bem-vindo, Tostão, mais uma vez. Que coisa boa, eu fico muito feliz de mais uma vez poder estar aqui no Repercuta Podcast com vocês, contando um pouco das histórias aí, das nossas andanças, da nossa estrada, e dessa vez agora com esse tema do carnaval, né? E eu fico mais feliz ainda porque o carnaval, todo mundo sabe que a gente que é aqui de Recife, Pernambuco, eu, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro e ter chegado aqui com 4 anos de idade, a minha trajetória toda fincada na música pernambucana, nos ritmos pernambucanos, na nossa cultura, e o carnaval para mim tem um simbolismo muito forte, muito grande, e na minha música também, né, todo mundo sabe, e é muito, muito bom a gente poder contar um pouquinho. Assim, eu teria aqui 300 histórias de carnaval para falar para vocês, mas eu vou contar uma que me marcou muito, porque estava no início, assim, da minha carreira como músico profissional, e isso foi lá no final dos anos 90, iniciozinho ali dos anos 2000 e tal, acho que 99, 98, não lembro muito bem, mas naquela época o carnaval ainda não era esse carnaval descentralizado que é hoje, ainda não era esse carnaval do Marco Zero, o carnaval era todo muito fincado na Praia de Boa Viagem, né, e existiam palcos, né, que as empresas colocavam, os patrocinadores e tal, e eu me lembro que nesse ano
eu estava tocando com a minha irmã, Nena Queiroga, e estava também produzindo os shows dela lá nesse polo que a gente ia tocar em Boa Viagem, na praia de Boa Viagem. E tinha uma coisa muito engraçada. Cada palco, cada trio tinha muito poucos, né? Acho que naquela época só existia mesmo o trio da Turma do Pinguim, da Antártica, que era patrocinado pela Antártica, e o trio da Coca-Cola, que eram os dois trios fortes que tinham aqui. Não era essa festa de trios como hoje em dia todo lugar tem, mas no caso nosso a gente ia tocar no palco montado na Praia de Boa Viagem, que tinha um patrocínio do Guaraná Antártica, né? Então, a gente, nesse ano, eu estava fazendo o carnaval como baterista da minha irmã, como eu falei, né, Nena Queiroga, e também estava produzindo os shows dela. E eram 10 dias de festa nesses palcos. Então, o que acontece? André Rio estava também já ensaiando para o carnaval dele, quando ele teve um problema com o baterista dele, que estava na época e tal, e o baterista não ia poder fazer o carnaval. E como estava muito em cima, e eu tinha ido falar com ele, e eu também, Nena e André Rio iam tocar no mesmo palco, né? Eles iam compartilhar o mesmo palco. Nena abria à noite, sempre era assim, nos 10 dias de folia, Nena abria à noite e André Rio tocava logo depois. E aí o que acontece? Nena, eu já estava ensaiando com Nena, a gente já estava com o show bem preparado, e eu fui, como eu estava produzindo Nena, eu fui até o estúdio de ensaio para pegar algumas informações lá dos dias de show, né, da produção. E André Rio era das pessoas que estavam responsáveis pela produção desse palco. E aí o que acontece? Quando eu chego no estúdio, André tinha acabado de ter esse problema lá com o baterista, que não ia poder fazer o carnaval, e ele falou: "Tu quer fazer comigo também?" Aí eu olhei assim, aí eu, caramba, mas como assim? Ele disse: "Não, se você puder fazer o carnaval comigo também, já que você vai fazer no palco, você toca com Nena e depois toca comigo. Se quiser, entra aqui agora, a gente já vai começar a ensaiar." E eu que não, naquela época, né, com aquela idade, muito jovem ainda, doido pra tocar, né, com aquela fome de bateria, com aquela fome de música que a gente tem no início da carreira, eu topei na hora e foi um desafio, porque foram 10 dias nesse palco da Avenida Boa Viagem, e nesses 10 dias eu tocava praticamente 7 horas seguidas, nos 10 dias seguidos, porque eu tocava, sei lá, umas 3 horas com Nena, ali tem um intervalo ali que de uma banda para outra, daqui a pouco eu já entrava com o André, que eram mais 3 horas e alguma coisa, e acabava dando quase 7 horas todos os dias. E eu lembro que nos últimos dias eu estava com minha mão já toda estourada de calos, de tudo, até que uma pessoa lá do som, um amigo lá do som, ele veio me oferecer uma luva que ele tinha lá para montar, para carregar as caixas, não sei o quê. E ele tinha uma luva meio emborrachada lá, e ele me emprestou. Eu nunca gostei de tocar com luva, mas eu estava com a mão tão estourada já, com tantos esparadrapos, nem os esparadrapos estavam dando conta, e eu peguei essa luva, coloquei na mão e fui lá e consegui terminar o carnaval, mesmo sentindo muita dor, e fui lá e fiz os 7 dias. Foi maravilhoso, foi um sucesso total, mas foi um desafio para mim, assim, já no começo da carreira, né? Mas foi muito bacana, foi muito produtivo, foi muito bacana, e eu também, assim, comecei a me descobrir ali como um profissional e sabendo do meu potencial para até onde eu poderia chegar, né? Outra coisa muito engraçada que eu queria concluir aqui junto é que existia uma rivalidade dos patrocinadores quando a gente tocava, e a gente tocava no palco, né, da Avenida Boa Viagem, e tal hora os trios, tanto da Antártica quanto da Coca-Cola, da Antártica tudo bem, porque a gente era o mesmo patrocinador do palco, mas quando o da Coca vinha, eles vinham com uma potência de som muito grande e vinham para, tipo, abafar a nossa festa lá na areia da praia. E aí a gente também não podia deixar isso por baixo, ficava uma coisa meio feita aquela coisa antiga dos blocos de carnaval, que um queria abafar o outro, né? Então, quando a Coca-Cola chegava aqui, emparelhava o trio ali do lado do palco da gente na Avenida Boa Viagem, e eles já entravam com o jingle da Coca-Cola, e a gente também não podia ficar por baixo, e os patrocinadores ficavam: "Vamos lá, vamos entrar com o jingle da Antártica", e a gente entrava com o jingle da Antártica também, o som naquela potência, e ficava aquela disputa dos patrocinadores e a gente envolvido naquela confusão, e aí todo mundo tocava o seu jingle, e aí a gente tocava. Eu me lembro até que tinha um jingle na época que falava
falava de pipoca na panela, começa a arrebentar, pipoca com sal, que gosto que dá. E aí a gente entrava nesse jingle, tá, e tocava ele em frevo, na maior pancada do mundo, e ficava aquela disputa lá, Coca-Cola, Antártica, e a gente lá tocando jingles, e era aquela diversão, assim, a gente achava isso muito divertido. Hoje a gente não faria mais isso, né? Mas naquela época tinha muito essa coisa da rivalidade, assim, dos patrocinadores, e como a gente estava sendo pago pelos patrocinadores, a gente entrava também nessa batalha de som aí. Mas era tudo pela boa música, no final dava tudo certo, e estava tudo bacana, e o carnaval era lindo, e quem ganhava com isso era o povo que estava lá na praia assistindo a gente. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Estou muito feliz de participar em mais um Repercuta Podcast aqui, falando sobre as coisas de carnaval, as histórias de carnaval aqui, as histórias baterísticas de carnaval. Um abraço a todos e até o próximo episódio aí, quando a gente estiver junto. Abraço, muito obrigado.